Meus amigos, muito bom dia. Como é bom tê-los aqui novamente. É uma alegria nós estarmos agora nos preparando para mais uma série de estudos. Esse é um esforço meu, particular meu, neste momento de pandemia, onde é tão difícil nós fazermos alguma coisa, é difícil nós nos reunirmos como igreja, é difícil nós estarmos presentes, é difícil para nós estarmos trabalhando e fazendo algo que seja de fato produtivo. Então, é com o intuito de oferecer alguma coisa ao reino, é com o intuito de aproveitar que estamos todos em casa, presos por essa pandemia. Neste momento, se você está assistindo esse vídeo tempos depois, nós estamos naquela fase da pandemia, na fase vermelha, onde não podemos nem nos congregarmos como igreja. Então, isso é muito difícil. Então, para que a gente possa ter este momento de contato com a palavra de Deus, este momento de estudo, como se fossem as aulas dominicais que nós normalmente fazemos aos domingos no prédio da igreja. Então, eu tenho certeza que tem aquelas pessoas que estão acompanhando esse estudo no domingo pela manhã, como sendo as suas aulas dominicais que normalmente nós temos, meus queridos irmãos da Igreja de Cristo. E outras pessoas também podem se beneficiar desse estudo. Eu espero que seja útil para vocês. Eu realmente oro a Deus para que pessoas possam ser alcançadas e possam ser abençoadas através desse estudo. Como eu disse, um pequeno esforço da minha parte tentando oferecer alguma coisa neste momento tão difícil que nós estamos vivendo. Difícil psicologicamente, financeiramente, muitas pessoas enfrentando dificuldades por falta de dinheiro, por falta de emprego. E então o que nós podemos fazer e não devemos deixar de fazer jamais é clamarmos a Deus pela sua misericórdia, para que Ele cuide do seu povo principalmente, mas para que Ele tenha misericórdia de nós, mesmo porque se não fosse pela misericórdia de Deus, não existiriam mais seres humanos nesse planeta. Certamente nós já teríamos matado uns aos outros, não é verdade? Então, mais uma vez eu peço a Deus que abençoe esse estudo, peço a Deus que abençoe você que está acompanhando, e nós vamos hoje começar uma nova série de estudos, e deixa eu colocar aqui para que a gente comece a pensar nele. Nós vamos hoje começar uma série de estudos sobre a Epístola aos Romanos, né? É a Carta aos Romanos. É uma carta excepcional, sem dúvida nenhuma, é um dos meus escritos favoritos do Novo Testamento. É um escrito onde tem muita informação, a gente pode aprender muita coisa com o estudo dessa carta. E o que eu queria deixar claro para vocês é que esse vai ser um estudo bem mais aprofundado do que os outros estudos que nós fizemos até aqui. Nós realmente vamos fazer um mergulho nessa carta aos epístolas, nessa carta aos Romanos. Então eu nem sei se nós vamos conseguir fazer ela inteira, porque eu realmente pretendo extrair informações de cada pedacinho dessa carta, muitas vezes de cada palavra de um determinado versículo. Então realmente nós vamos buscar entender quantas coisas Deus consegue nos ensinar através de cada pedacinho da Bíblia. Nós vemos, por exemplo, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, se eu não me engano, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Sendo assim, nós podemos prestar atenção em cada pedacinho das Escrituras. Então, é dessa forma que nós vamos estudar essa carta aos Romanos. Com certeza nós vamos chegar pelo menos até o capítulo 3. Me desculpe. Por que eu digo isso? Porque como vai ser um estudo minucioso, eu não sei quanto tempo levaria para que nós realmente fizéssemos um estudo da carta inteira. Então, pelo menos até o capítulo 3, certeza que nós vamos estudar. Eu quero chegar, fazer um esforço para que a gente chegue pelo menos até o capítulo 5, porque aí a gente já tem uma ideia dessa primeira parte da carta, apesar de que a primeira parte mesmo ela vai até o capítulo 8, que seria bem interessante se nós chegássemos até lá. E Deus ajudando, havendo interesse também,
de vocês, a gente pode se esforçar e fazer o estudo dessa carta até o seu último capítulo, que é o capítulo 16, tá? E vai ser um estudo diferenciado também, porque eu vou começar a aula de hoje, ela é uma introdução. Nós vamos tratar um pouquinho do contexto histórico e vamos tratar um pouquinho de quem foi o autor desta carta, né? Então, eu sou formado em História, essa época do Império Romano é uma época que para mim é fascinante, eu gosto muito, mas nós vamos dar apenas uma pequena pincelada. Tá? Não vai ser um estudo aprofundado sobre a época do Império Romano. Vai ser só algumas coisas que podem ser úteis para o nosso estudo, para o nosso entendimento da carta. E, evidentemente, se alguém se interessar, se alguém quiser mais informações sobre aquela época, a gente pode pensar em alguma coisa para que isso chegue até vocês. Tá bom? Eu tenho muito material sobre essa época. Como eu disse, eu sou formado em História e, tendo interesse nessa época, principalmente, eu gosto muito de estudar sobre essa época, tá? Mas nós vamos começar hoje, então, fazendo dando uma pincelada sobre como era a época em que Paulo escreveu essa carta aos romanos, como era a cidade de Roma, como era a sociedade, como é que aquelas pessoas viviam, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Então, quem foi o autor da carta aos romanos? Evidentemente que aqui está dizendo que foi o apóstolo Paulo, porque foi ele que diretamente escreveu a carta. Mas nós sabemos que essa carta ela foi uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Então, o autor último da carta a Romanos, como o autor último, o autor principal de todos os escritos bíblicos, é o Espírito Santo, é o próprio Deus, né? Mas, humanamente falando, o autor da carta aos Romanos é o apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita muito provavelmente ali no ano 58 depois de Cristo, tá? Paulo também provavelmente estava na cidade de Coríntios, e daquela cidade ele escreveu algumas cartas, e sendo uma delas esta carta aos Romanos. Então ali provavelmente no ano 58 depois de Cristo, tá? Quem era o imperador romano naquela época? Era este que aparece aí, que é o imperador Nero. Eu achei bem interessante isso daí, porque nós não temos, evidentemente, fotos nem imagens de como seria de fato as pessoas que viviam naquela época. Mas nós temos essa escultura, vamos chamar assim, com o rosto desse imperador Nero, e fizeram de forma digital o que poderia vir a ser o rosto dele, mais próximo daquilo que nos parece uma figura humana, né? Eu achei bem interessante isso daí. Então é possível que o rosto de Nero fosse semelhante a este que está aparecendo aí. Então ele era um imperador, ele foi imperador do ano 54 até o ano 68 depois de Cristo, tá? Roma naquela época era a capital do mundo, né? Então naqueles tempos Roma era a capital de um grande império que era conhecido como Império Romano, e na verdade na cidade de Roma havia mais de 1 milhão de habitantes. Isso aqui é uma maquete que existe, que foi feita, levou, se eu não me engano, mais de 30 anos para que essa maquete fosse concluída, e é uma maquete que mostra como era a cidade de Roma, né? Essa maquete não se baseia tanto na época ali em que o Novo Testamento foi escrito. A cidade de Roma deveria ser mais ou menos assim ali por volta do século IV, tá? Na época do imperador Constantino. Então muita coisa já deveria ter sido mudada desde a época que Paulo escreveu a carta, mas aqui dá para a gente ter uma noção do tamanho da cidade, né, de como a cidade era grande, é uma cidade povoada. Então eu disse que tinha mais de 1 milhão de habitantes na cidade, mas alguns estudiosos dizem que pode chegar até 4 milhões de pessoas morando aí nessa cidade de Roma. A maioria da população que vivia aí nessa cidade era composta por escravos e por estrangeiros livres. Nós já vamos entender um pouquinho mais sobre quem eram essas pessoas, né? E eram ambos pessoas de baixo status social, tá? Tanto os estrangeiros livres como os escravos.
grande parte da população vivia em pequenas casas que se chamavam de insulares, que eram como se fossem prédios, né, onde embaixo, na parte de baixo existia um comércio e as pessoas moravam na parte de cima. E nessa parte de cima eram pequenos cômodos, geralmente de 1 ou 2 cômodos. Eram cômodos escuros, eram empoeirados, eles eram muito frios no inverno e eram muito quentes no verão. Eles não tinham água corrente, né? Então era uma vida, para a maioria das pessoas que viviam nessa grande cidade, era uma vida difícil, era uma vida sofrida, era realmente as classes mais baixas que viviam desse jeito, né? Já os mais ricos, eles moravam em casas que se chamavam de domos, como nós vemos essa representação aí. Então as casas, elas geralmente tinham um átrio, né, um pátio central, e os cômodos eram construídos em volta desse pátio central. E essas casas geralmente ficavam mais afastadas do centro, geralmente sobre colinas, onde eram lugares mais calmos, eles gostavam de ficar afastado do barulho, da agitação da cidade, e as casas no campo também eram nesse formato. Então eram casas muito mais luxuosas, né? Então havia uma diferença muito grande do estilo de vida daquelas pessoas mais pobres, mais humildes, para aqueles que tinham mais dinheiro, aqueles que eram ricos. Então, de uma forma bem simplificada, eu vou dizer um pouquinho como é que era aquela sociedade no Império Romano. Ela era dividida mais ou menos assim, tratando principalmente dessa classe dos mais pobres. Tá? Então nós tínhamos os plebeus. Os plebeus, eles eram todos os cidadãos romanos nascidos livres. Tá? Então aquelas pessoas que nasciam em Roma, que eram cidadãos livres, eles eram plebeus. Nós temos também os latinos. Quem eram os latinos? Os latinos eram indivíduos nascidos livres, mas eles nasciam na Itália ou em alguns municípios romanos. Então eles tinham, eles eram conhecidos dessa forma, como latinos. Aí nós temos os estrangeiros. Eram considerados estrangeiros todos os homens e mulheres que eram nascidos e viviam nos territórios romanos. Tá? Então aí qualquer área que era abrangida por aquele grande império, eles eram considerados estrangeiros e eram livres. Nós temos também o grupo dos libertos. Então quem eram os libertos? Os libertos eles eram formados por homens e mulheres que tinham sido escravos, mas eles haviam ou comprado a sua liberdade, porque naquela época, ainda que fosse um escravo, ele tinha a possibilidade de guardar dinheiro. Né? Ele, por exemplo, ele trabalhava vendendo coisas para o seu senhor, mas ele podia vender algumas coisas extras e guardar esse dinheiro para ele. Tudo isso era muito bem determinado como é que isso funcionava naquela época. Né? Então esse grupo do liberto eram esses homens e mulheres que tinham sido escravos, mas que eles poderiam ter comprado a sua liberdade, conforme eles iam guardando esse dinheiro para eles poderiam guardar o suficiente para que em determinado momento eles comprassem a liberdade dele. Ou eles podiam ser também alforriados pelos seus senhores. Né? Acontecia de, por algum motivo ou outro, o senhor dá uma carta de alforria ao seu escravo, ou seja, dava a liberdade para ele. Então, desse grupo, na verdade, nós vamos falar um pouquinho mais depois, né, conforme nós formos avançando aqui no nosso estudo. Mas esses eram os libertos, então eles tinham sido escravos e ou tinham comprado ou tinham recebido de seus senhores a liberdade. Nós temos também os escravos. Os escravos eles eram indivíduos que nasciam escravos, né? Então os pais dele eram escravos, quando eles nasciam, eles já nasciam nessa condição, e se não conquistassem ou recebessem sua liberdade, seriam escravos por toda a vida. Né? Então ou eles nasciam nessa condição, ou eles eram vendidos como escravos por meio da guerra. Então naquela época havia muita guerra. Né? Então o exército ia, tomava uma determinada cidade, e daquela cidade ele pegava as pessoas, levavam ou para Roma ou para um outro lugar que eles estivessem colonizando, e faziam aquelas pessoas escravas. Né? É interessante que a escravidão romana não era baseada na raça. Né? Hoje em dia, quando a gente fala em escravidão, sempre vem na nossa mente a ideia de negros. Né? Mas isso é uma coisa
mais recente na história da humanidade. Todos os tipos de povos, todos os tipos de pessoas podiam ser escravizadas e eram escravizadas, inclusive negros escravizavam pessoas brancas. Tá? Isso era absolutamente normal dentro das sociedades antigas. Não era uma questão de raça. Tanto que se nós pensarmos, por exemplo, no povo de Israel sendo escravizado pelo Egito, vivendo no Egito durante 400 anos. Aí alguns historiadores dizem que eles ajudaram a construir as pirâmides através de um trabalho escravo, mas outros historiadores dizem que as pirâmides foram construídas não com trabalho escravo, mas com trabalho assalariado. Enfim, são detalhes que não nos cabe discutir aqui agora. Mas o povo hebreu foi escravizado pelo Egito, que fica na África, então eram pessoas negras escravizando pessoas brancas. Não era uma questão racial, apesar de que não existem raças humanas, né? Mas é só para usar termos aí que todos estão familiarizados. Tá? Mas essa ideia de que os brancos escravizam os negros, isso é uma coisa recente na história da humanidade. Tá bom? Então, feito esse adendo, vamos continuar aqui o nosso estudo e vamos pensar um pouquinho agora nesses cidadãos romanos. Né? Então isso aqui é uma imagem divertida aí, simbolizando um cidadão romano. Esses cidadãos, eles gozavam de um status social mais privilegiado do que os estrangeiros, né? Por exemplo. Então eles tinham um acesso, um tratamento especial que era dado por parte do Estado. Por exemplo, para que a gente possa entender, né? Se um cidadão romano fosse vítima de um crime, de um assalto, por exemplo, a situação dessa pessoa poderia ser oficialmente investigada, então o Estado forneceria guardas, forneceria pessoas para fazerem investigação, para ajudar esse cidadão para tentar solucionar o problema dele. Agora, os estrangeiros não tinham esse direito, né? Eles eram responsáveis pela própria segurança deles. Então, se um cidadão romano era assaltado ou sofria alguma espécie de crime, ele podia recorrer ao Estado e ele tinha esse direito de que o Estado o ajudasse a resolver esse seu problema. Os estrangeiros não. Tá? Então, um estrangeiro, se ele quisesse resolver esse tipo de problema, ele teria que contratar pessoas de forma particular. Então, eles eram responsáveis pela própria segurança deles. Além disso, os cidadãos eles não podiam ser condenados sem um julgamento oficial. Então, se a pessoa era um cidadão romano, para que ela fosse condenada por algum crime ou por alguma coisa que tivesse acontecido, somente através de um julgamento oficial. Né? E o cidadão romano também ele não estava sujeito a execuções terríveis, como, por exemplo, a crucificação. Quando a gente fala em crucificação, a gente sempre pensa em Cristo, mas a crucificação é bem anterior a Cristo. Na verdade, não foram nem os romanos que inventaram essa forma terrível de morte, mas eles desenvolveram e a utilizaram de forma expansiva. Devia ser assustador a gente viver nessa época, devia ser assustador. Como eu disse, os exércitos eles invadiam cidades, eles sitiavam cidades, então eles ficavam em volta dela, não permitiam que ninguém saísse, que ninguém entrasse, então conforme a água ia acabando, eles cortavam o fornecimento de água, então as pessoas ficavam lá dentro, trancadas por meses, por anos, sem comida, sem água, vivendo de uma forma terrível. Conforme pessoas tentavam fugir de lá de dentro ou eram capturadas por esse exército, enquanto estava acontecendo ali o cerco, eles iam crucificando essas pessoas em volta da cidade para que os moradores pudessem ver o que é que seria feito com eles. E eles tinham a intenção de fazer com que os moradores daquela cidade se rendessem. Né? Então devia ser uma cena terrível. Dezenas, centenas de pessoas crucificadas ao redor da cidade. Imagine as pessoas dentro da cidade olhando seus amigos, seus parentes, seu pai, sua mãe, seu filho, agonizando, gritando, gemendo, crucificado, aos montes em volta ali da cidade. Tudo isso para que eles se rendessem a esses exércitos, né? Para que o exército pudesse conquistar aquela cidade. Então era uma cena terrível. Né?
quando nós pensamos na crucificação de Cristo, era algo que eles estavam bem acostumados, né? Maneira de falar aí, mas não era uma novidade para eles. Eles sabiam muito bem quão terrível era essa morte e quão assustador era isso, né? Isso era para motivar que as pessoas não cometessem tais crimes, né? No caso de bandidos, e quando faziam dessa forma que a gente vê aí uma série de pessoas crucificadas, era com a intenção de fazer com que a cidade se rendesse. E esses cercos muitas vezes duravam anos. Então realmente devia ser uma situação muito difícil. Mas então, cidadãos romanos não poderiam passar, por exemplo, por esse tipo de situação. Tá? Eles não poderiam ser crucificados. Esse era o caso de Paulo, por exemplo. Né? Paulo ele possuía cidadania romana desde o seu nascimento. A gente vai tratar disso depois, tá bom? Como diz lá em Atos capítulo 22, mas nós vamos ver isso mais para frente. Uma outra coisa que era comum naquela época eram casos de promiscuidade. Promiscuidade, perversão sexual, tudo isso era muito comum naquela época. Costumes praticados inclusive pelo imperador Nero, né, que nós já falamos dele aqui um pouquinho. Então, alguns dos costumes desse imperador, eles foram registrados pelo historiador romano Suetônio, né? E nos ajudam a compreender melhor algumas das exortações que Paulo deixou para nós nas suas cartas. Então eu vou ler aqui, nós vamos ler juntos alguns trechos escritos por esse historiador romano de nome Suetônio, falando aqui do imperador Nero. Então olha, vamos ler aqui esse trecho. Tornou eunuco um rapaz do nome de Esporo, pretendeu transformá-lo em mulher e esposou-o com um aparato mais solene. Mandou vestir este Esporo como uma imperatriz e acompanhou-o em liteira nas assembleias, nos mercados da Grécia e nos bairros de Roma, dando-lhe beijos de quando em quando. Então, para eles era uma situação, não era absurdo, né? O imperador ele pegou um rapaz, gostou dele, achou ele bonito, vestiu ele como se fosse uma princesa, né? Uma imperatriz, e saía andando com ele pelas ruas, sempre beijando à vista de todos. Então isso era algo que este imperador tinha o hábito de fazer. Outra coisa que o Suetônio escreve sobre Nero está demonstrado que ele quis possuir sua mãe. Então olha a profundidade da perversão desse cara, né? Ele tinha demonstrado, esse Suetônio disse que estava demonstrado, era uma coisa que as pessoas sabiam, que ele quis possuir a própria mãe. Outra coisa que está escrito sobre ele é que sei por várias pessoas que Nero estava persuadido que homem algum era casto, mas que na maior parte sabiam dissimular os seus vícios. Então, Nero, que era uma pessoa completamente pervertida, ele, na sua cabeça, na sua mentalidade, imaginava que todos os homens eram da mesma forma que ele, só que eles dissimulavam, né? Eles não queriam demonstrar, talvez, que eles eram tão perversos quanto ele. Mas na cabeça de Nero, ele achava que todos eram exatamente como ele. Opa, achei que tinha mais um. Eu escolhi uns trechos aqui mais leves, viu, gente? As perversões desse imperador eram terríveis, mas como aqui a gente está num estudo bíblico, né, a intenção de criarmos uma atmosfera espiritual, eu peguei leve, para não escandalizar ninguém também, mas ele era realmente muito pervertido. Tá? Então, voltando, construindo a ideia da sociedade do Império Romano, então agora nós podemos pensar que os primeiros membros da Igreja de Roma, quando a Igreja de Roma teve seu início, eles pertenciam provavelmente à classe dos estrangeiros livres, dos escravos e dos cidadãos de origem escravas. Então, a igreja deve ter começado ali com pessoas bem humildes, com pessoas bem simples. Agora, como havia uma diferença muito grande entre a forma de vida dessas pessoas mais humildes e aqueles que eram a elite romana, isso fazia com que eles fossem desacreditados, né, por essas pessoas da elite. As pessoas da elite olhavam
para aquelas pessoas e simplesmente as desprezavam, né? Elas não tinham nenhum tipo de influência, vamos dizer assim. Agora, já os judeus romanos, aí era um pouquinho diferente. Os judeus romanos, eles gozavam privilégios especiais, provavelmente porque eles apoiaram a ascensão de Júlio César quando Júlio César subiu ao poder. Aqui é, mais uma vez, né, uma estilização aí de como poderia ser o rosto do Júlio César, através dessa estátua que foi preservada desde aquela época. Júlio César ele foi um grande militar, e ele se tornou um ditador da República Romana ali do ano 47 até o ano 44 antes de Cristo. Tá? Então ele não foi o primeiro imperador romano, mas ele foi um ditador e na verdade eles já estavam ali no finalzinho da República Romana, né? As coisas já estavam bem desgastadas, a República já estava se desfazendo, e com Júlio César ali, ela estava a um passo de realmente se tornar um império. Mas os judeus romanos, o que são os judeus romanos, né? Eu acredito que todos estão entendendo, mas os judeus romanos eram os judeus que viviam na cidade de Roma. Então, os judeus eles estavam espalhados por todas as regiões, né? E estamos falando agora daqueles judeus que viviam na cidade de Roma. Então, conforme surgiu uma igreja lá na cidade de Roma, uma igreja de Cristo, né? Vamos colocar assim. Então, esta igreja lá era formada por essas pessoas humildes, eles não tinham muito privilégio, na verdade, eles eram mal vistos, né? Não por serem cristãos apenas, isso também complicou mais a situação deles, mas pelo fato de serem estrangeiros, de serem escravos ou ex-escravos. Agora, esses judeus que moravam lá em Roma, eles tinham alguns privilégios especiais. Tá? Então, como eu disse, provavelmente porque eles já, desde Júlio César, eles vinham apoiando aquelas pessoas. Né? Então, por exemplo, os judeus que moravam em Roma, eles eram dispensados do serviço militar. Por quê? Por exemplo, os judeus eles não faziam nada no dia de sábado. Então isso, para uma pessoa que estivesse em campanha, vamos dizer assim, numa guerra, como é que faz? Os judeus simplesmente se recusarem a fazer qualquer coisa no meio de uma batalha, no meio de um sítio ou uma cidade. Então, eles conseguiram alguns desses privilégios por terem aí ajudado, apoiado esses, no caso aqui, desde Júlio César, mas dando apoio também aos outros imperadores de certa forma. Né? Então eles conseguiram esses privilégios. Então eles eram dispensados dos serviços militares, eles eram livres para se reunirem no seu templo, para cobrarem taxas, né? A maioria das cidades no Império Romano, eles não podiam adorar os deuses que eles quisessem. Né? Havia uma religião, vamos dizer assim, oficial, e o imperador, muitas vezes, ele era adorado como Deus, então essas pessoas elas eram obrigadas a seguir a religião do Estado. Os judeus, eles podiam continuar fazendo os seus cultos, fazendo a sua adoração nos seus templos. Esses templos eram templos oficiais, eles de fato podiam se reunir ali. Isso era muito diferente das outras cidades, os outros povos não tinham esses privilégios, não. Então eles podiam também cobrar taxas nesses templos, né? Eles não eram obrigados a adorar o imperador como essas outras pessoas das outras cidades. E como eu disse, as sinagogas elas eram consideradas associações religiosas reconhecidas oficialmente, né? Diferente dos cristãos, mas a gente já vai ver isso também. Então, acredita-se que no primeiro século, cerca de 40 a 50 mil judeus viviam em Roma. Então, não eram poucas pessoas, né? Não eram poucos judeus. Então, na cidade de Roma, cerca de 40 a 50 mil judeus viviam ali. E, ainda que tivessem alguns privilégios, eles viviam com poucos recursos, né? E, como os demais estrangeiros, eles também não eram vistos com bons olhos pela elite, né? Pelas pessoas ricas. E como eu disse, quanto aos cristãos, a coisa já não era tão boa. Mesmo aqueles cristãos que vieram do judaísmo. Então, a pessoa era judeu, se convertia ao cristianismo, mas a situação dela era pior do que se ela fosse apenas um judeu. Por quê?
Primeiro porque a religião não era oficial. Então, se os romanos permitiam que os judeus tivessem as suas sinagogas e suas reuniões religiosas, isso não era permitido para os cristãos. Então, os cristãos eles tinham que se reunir clandestinamente nas suas próprias casas, que eram igrejas, né? Eles faziam das casas deles igrejas. E isso era clandestino. O Império Romano não permitia que os cristãos tivessem os seus cultos de adoração. 4 anos depois de Paulo ter chegado a Roma, né, ele chegou lá como prisioneiro, 4 anos depois os cristãos foram culpados por Nero de terem criminosamente incendiado a cidade de Roma. Então essa é uma história bastante conhecida, né? Que ficou conhecido como Nero tendo colocado fogo em Roma, na cidade de Roma. Ele fez isso muito provavelmente porque ele era megalomaníaco, então ele queria construir a cidade da maneira que ele quisesse, da maneira que ele bem entendesse. Agora, como que ele ia construir se a cidade já estava construída? Então, o que parece que ele fez foi, ele mandou incendiar Roma para destruir boa parte da cidade para que ele pudesse reconstruí-la do jeito que ele quisesse. Né? Olha onde vai a mentalidade da pessoa. Né? Só que ele não assumiu a culpa, né? Muito pelo contrário, e colocou a culpa em cima dos cristãos. Então isso deu início a uma perseguição muito dura para os cristãos. Nós temos um outro historiador romano, agora chamado Tácitos, e ele registrou o contexto ali do que aconteceu nessa época em que Roma foi incendiada. Nós vamos ler aqui mais alguns trechinhos deixados por esse historiador romano, importante historiador romano, e ele nos diz assim: para se livrar das consequências, Nero suprimiu a culpa, então ele disse, não fui eu, não sou culpado, e infligiu as mais terríveis torturas contra uma classe odiada por suas abominações, chamada pelo povo de cristãos. Tá? Então isso é um registro histórico, isso não é um texto bíblico. E outro trecho diz assim: Cristos, de quem origina-se o nome, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério, nas mãos de um de nossos procuradores, Pôntios Pilatos. Então tem muita gente, muitas vezes, que se questiona se existem registros históricos sobre Jesus que estejam além da Bíblia. Isso aqui é claramente um desses registros, né? Jesus é um personagem histórico. Nós não dependemos única e exclusivamente da Bíblia, que também é um material histórico, mas não dependemos única e exclusivamente da Bíblia. Existem outros registros que demonstram a existência de Jesus, e esse aqui é fantástico. Né? Então, Cristo sofreu a penalidade extrema, ou seja, a crucificação, durante o reinado de Tibério, nas mãos de um de nossos procuradores, Pôntios Pilatos. Então, isso confirma a narrativa bíblica. Mais um trecho aqui desse historiador Tácitos, que diz assim, então era o que foi feito com os cristãos. Tá? Ele está descrevendo aqui o que é que foi feito com os cristãos naquela época. Então, coberto com peles de animais, os cristãos eles eram cobertos com peles de animais, eles foram rasgados por cães e pereceram ou foram pregados a cruzes, ou foram condenados às chamas, queimados para servir como uma iluminação noturna após a luz do dia ter expirado. Gente, esse trecho aqui ele é perturbador. Perturbador. Quando diz aqui que eles eram queimados para servir como iluminação noturna. Nós temos registros históricos, por exemplo, Nero ia visitar um determinado lugar e naquela época eles não tinham luz noturna, né? Eles não tinham postes de iluminação, vamos dizer assim. E eles pegavam cristãos, pregavam esses cristãos em postes ao longo de uma determinada rua, de uma rua principal. Aí eles untavam esses cristãos com piche e tacavam fogo para iluminar a cidade. Isso era feito num dia de festa. E muitas vezes uma festa para que o imperador pudesse passar ali. E esses registros eles são impressionantes. Assim, a gente não sabe até onde de fato isso é verídico, mas existem registros que dizem que enquanto os cristãos estavam ali pregados, enquanto passavam piche neles, eles estavam cantando louvores a Deus.
e as pessoas assistiam admiradas enquanto colocavam fogo em algumas dessas pessoas, e elas ali ardendo, queimando, enquanto conseguiam, elas ainda continuavam cantando louvores a Deus. Isso é uma demonstração de fé assustadora, que inclusive faz nós pensarmos, né? Nós deveríamos reavaliar o tamanho da nossa fé e o tamanho da nossa obediência, né? Quanto nós nos esforçamos em obedecer a Deus. Gente, eu preciso terminar. Na verdade, eu achei que essa introdução de hoje iria um pouco mais além, mas até que eu finalizei esse trecho aqui. Agora eu iria falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. A gente faz isso na próxima aula, então. Tá? Então isso que eu dei aqui foi um pano de fundo, né? Em que viviam os cristãos naquela época, em como eles viviam. Então, como a igreja que estava na cidade de Roma, com o que eles tinham que lidar, qual era a vida deles, possivelmente um pouco sobre quem eram aquelas pessoas. Então eram pessoas humildes, não eram pessoas ricas de muita posse. E foi para essas pessoas que Paulo escreveu esta carta aos romanos. Ele tinha objetivos quando escreveu essa carta, nós vamos estudar tudo isso mais para frente. No próximo domingo, se Deus assim permitir, nós vamos ver um pouquinho sobre quem era o apóstolo Paulo, e aí vamos dar início provavelmente já ao estudo da carta em si. Como eu disse, vai ser um estudo bem aprofundado, nós vamos extrair o máximo de informações que nós conseguirmos nesse estudo. Então, é uma maneira, eu acredito que seja uma maneira diferente para alguns de vocês de estudar a Bíblia, tá? Que é de fato realmente extraindo toda a informação dela. Por isso que eu escolhi nós estudarmos um livro. Porque quando a gente fica escolhendo assuntos para tratar, sempre é a nossa mente trabalhando junto ali, né? Eu escolho passagens, eu escolho uma trilha que nós vamos seguindo, e quando nós pegamos um livro assim, não. Aí eu tento fazer com que tenha pouco de cristiano nesse estudo, e nós apenas analisando os textos e procurando aquilo que Deus está querendo nos transmitir através dessas palavras. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência, e de fato eu espero que esses estudos possam ser edificantes, possam ser produtivos. Como é para mim, como eu disse, é uma carta que eu gosto muito, já estudei ela algumas vezes, então é muito bom mais uma vez aqui eu trabalhar cada pedacinho dessa carta para poder transmitir para vocês um pouquinho daquilo que tanto me fascina nela e que eu tenho certeza que tem muito a contribuir com a vida espiritual de todos nós. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos, e Ele permitindo, domingo que vem nós estaremos aqui mais uma vez. Até lá.